Bom dia, pessoal. Então, aqui é o professor Igor e hoje a gente vai estar dando continuidade na nossa disciplina de projeto arquitetônico para engenharia civil. Então, eu estou tentando melhorar um pouquinho a qualidade de gravação e tudo mais para que vocês consigam estar acompanhando e desenvolvendo um pouquinho melhor a nossa disciplina. Então, eu recebi algumas pessoas vieram falar comigo que eles estão com problema porque estão com dificuldade de abrir o software do Revit, ou então estão até mesmo sem computador. Então eu vou ter que vou adaptar um pouquinho o que foi passado para vocês. Então, para quem está sem computador ou está sem o Revit, não consegue abrir, então o que eu vou propor para vocês é utilizar, vão fazer o mesmo trabalho, vão estar fazendo as mesmas considerações, então quer desenvolver uma residência com aquelas características e tudo mais. Só que então, em vez de vocês fazerem no próprio software do Revit, que na verdade é o ideal para vocês irem treinando já a utilização do programa, mas então vocês podem fazer também, quem está sem computador pode fazer à mão. Então, só que o fazer à mão não é você fazer um rascunho qualquer e entregar também. É um projetinho normal, então tu vai pegar régua, esquadro, fazer tudo direitinho, colocar os cômodos e escrever as medidas, pelo menos para eu conseguir ter uma noção, já que eu não vou conseguir medir diretamente no Revit. E quem tem computador mais não está conseguindo abrir o programa, então vocês podem estar utilizando o AutoCAD ou outra ferramenta que vocês queiram utilizar, por exemplo. Mas também, lembrando que vocês têm que deixar claro, então, que vocês coloquem as medidas, qual cômodo que é qual, porque eu não posso ficar adivinhando, então, o que vocês estão tentando fazer. Então é a solução alternativa que eu posso fazer para vocês, até porque a nossa disciplina ela não é só de Revit. É uma disciplina do projeto arquitetônico, então todas as considerações arquitetônicas, seja da parte de prefeitura, de legislação, dimensões mínimas dos cômodos, são muito importantes que vocês sempre têm que estar levando em consideração. Então por isso é mais importante que vocês façam mesmo sem estar utilizando o programa do que se vocês não fizerem. Mas então, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar então um pouquinho mais com a parte de terreno. Hoje então eu vou deixar a aula, não vai ter trabalho, exatamente porque eu vou dar um prazo um pouquinho maior. Então, para quem ainda não entregou, vai poder entregar até a próxima terça-feira o projeto, mesmo que não seja em Revit. Quem já entregou, beleza, já não precisa fazer mais. Desculpa ter mudado o projeto, principalmente espero que quem já entregou não se sinta prejudicado. Mas é uma situação excepcional, eu não tinha como prever que o pessoal não ia estar conseguindo utilizar o programa, né? Então, isso faz parte da adaptação também. Mas hoje não vai ter trabalho, então, porque a aula é bastante voltada exatamente para o programa. Óbvio que eu vou passar algumas considerações que estão fora do software, mas boa parte do desenvolvimento da aula vai ser no próprio programa. Então, a aula talvez até seja um pouquinho mais curta hoje, porque é basicamente a utilização do programa. Então, para quem já está conseguindo utilizar o Revit, quem já tem ali o computador que consegue rodar e tudo mais, é legal que depois dessa aula vocês treinem. Vocês vão lá, eu vou deixar o arquivo com vocês ali, e vocês insiram e trabalhem, e mexam, vejam como funciona, até para vocês irem ganhando habilidade e depois vocês vão ver que facilita muito quando vocês forem trabalhar com isso. Então vamos lá. Na aula de hoje, então, a gente vai estar trabalhando com terreno. Então, eu sei que aqui a câmera do meu rosto ela tá em cima dos slides, mas o slide para vocês vai estar normal. Então, depois se vocês quiserem ir acompanhando para vocês lerem com mais calma, vocês podem estar acompanhando sem a minha cara ali. Então, na parte de terreno, de operações com terrenos, quais são os pontos fundamentais, basicamente, que a gente vai ter que utilizar para fazer o projeto. Então, basicamente vai ser um dos pontos fundamentais que a gente vai estar utilizando é a própria análise do terreno que a gente vai estar, onde a edificação vai estar sendo implantada. Então, a análise não pode ser uma análise completamente superficial. Ela tem que ser uma análise técnica, onde você vai estar avaliando basicamente todas as características do terreno e as questões de utilização do próprio terreno. Então, inicialmente, o que você tem que estar verificando? O tamanho do terreno é uma parte bastante óbvia, porque é o tamanho do terreno que vai ditar basicamente
como que você vai estar podendo utilizar aquele local para fazer a modificação. Então, terreno, eu quero construir um prédio num terreno de 5 por 10. Você dificilmente vai conseguir, vai ficar um prédio muito apertado, não vai conseguir fazer nada. Então, basicamente, nenhuma casa você vai conseguir fazer, até porque esse terreno nem seria aprovado na prefeitura. Mas, então, você sempre tem que estar avaliando quais são as características de forma, de tamanho do terreno que você vai estar utilizando antes de você começar a planejar a sua edificação. Então, isso é uma informação bastante importante, porque volta e meia aparece um cliente, eu quero fazer uma casa em L, mas o terreno é um terreno estreito, então é muito difícil você fazer uma casa em L que seja efetivamente funcional. Óbvio que se você fizer só um L puxadinho você consegue, mas uma casa em L funcional dificilmente você vai conseguir fazer. Então tudo isso é responsabilidade do projetista de estar informando o cliente como que ele vai estar utilizando. Uma outra informação é o tipo de solo. Então, como vocês veem na parte de geologia e topografia, o solo que vai estar compondo o terreno ele vai exercer uma grande influência sobre principalmente a parte de fundação da tua obra. Então, desde o tipo de fundação que você vai estar utilizando, a profundidade, a metodologia de ensaio que você vai estar utilizando para testar o solo é muito diferente. Então, isso também tem que ser atentado quando você estiver tiver na fase de projeto, principalmente o projeto arquitetônico. Então, isso você tem que verificar quando estiver avaliando ainda o terreno. Cobertura vegetal. Por que eu coloquei esse item como um item fundamental na implantação do terreno? Porque, por exemplo, você pode ter um terreno perfeito, talvez um terreno com as características desse aqui. É um terreno plano, limpo, tudo mais. Mas, por exemplo, se na etapa de cobertura vegetal você verificar que aqui tem um pinheiro do Paraná, a tua obra acabou, porque é uma árvore que é protegida ambientalmente. Se você derrubar ela, você está cometendo um crime ambiental que é inafiançável, por sinal. Então você não vai estar conseguindo efetivamente construir naquele local. Então, análise da cobertura vegetal, quais que são as árvores, quais que são as plantas que tem no terreno que você está verificando, são fundamentais para você estar avaliando se você vai realmente conseguir construir ou se você vai ter que adaptar o tipo de construção que você está fazendo. Óbvio que tem muita gente mais experiente, por exemplo, os arquitetos que conseguem estar realizando por exemplo, um projeto arquitetônico fazendo o acompanhamento da vegetação com a edificação. Então, por exemplo, se eu tenho uma árvore que é uma árvore considerada bonita, alguma coisa assim, você pode estar inserindo ela dentro do projeto arquitetônico, dentro do design que você está fazendo. Então, por exemplo, fazer um jardim de inverno ali que a árvore vai estar dentro dele, alguma coisa assim, uma parte da casa que vai ser vazada e tudo mais. Então pode estar acontecendo isso. Mas então, isso também faz. Mesmo isso, você vai ter que verificar durante a análise do terreno, porque todo o projeto depois vai ter que ser baseado nisso. Então, essa etapa também acaba sendo muito importante. A parte do relevo. É uma parte de extrema importância porque a forma do relevo, o tipo de inclinação do terreno, como que ele está posicionado, isso, nossa, a parte principal, porque isso vai ditar toda a configuração da tua edificação que você vai estar fazendo. Se você vai precisar fazer cortes, se vai precisar fazer aterro e tudo mais. Então, também é fundamental como que você vai estar utilizando. Então, aqui, por exemplo, consideração do tamanho do terreno. Então, tem terrenos variados, com formas variadas, tipo de solo, se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, tudo isso também vai estar influenciando de maneira diferente. Cobertura vegetal, quais são as características? Eu vou poder derrubar, eu não posso derrubar a vegetação que está naquele terreno. Então tudo isso tem que estar sendo pensado também. E inclinação, por exemplo, um lote desse, o tipo de construção que você vai estar fazendo tem que ser muito bem pensado para você realmente poder aproveitar o lote. Óbvio, um lote desse, quando você olha pela primeira vez, por exemplo, pode não parecer o lote ideal, mas dependendo da construção, você pode fazer uma construção muito bonita. Você pode aproveitar, fazer garagem, fazer um porão, fazer um salão de festa lá embaixo, alguma coisa assim. Então pode acabar sendo bastante conveniente ainda da mesma forma. Além desses itens que eu falei para vocês, as condições do entorno da minha edificação, elas também vão exercer uma influência primordial na análise do meu terreno. Por que vai acontecer isso? Porque quando eu estou realizando
análise do terreno, eu posso estar verificando, por exemplo, como que são as condições de sombra que vão estar atuando sobre o meu terreno. Então, por exemplo, se eu tenho um prédio gigantesco ao lado do meu terreno, invariavelmente eu tenho que estar considerando que vai estar, durante boa parte do dia, pelo menos, eu vou ter sombra no meu terreno. E tudo isso vai então influenciar nas características do meu projeto. Eu não posso, na direção que vai estar vindo a sombra, eu não posso deixar meus quartos naquela posição, porque se eu não tiver, se eu tiver sombra 100% do tempo, invariavelmente os meus quartos vão acabar mofando, principalmente se eu estiver numa região, por exemplo, na região sul do Brasil, aqui em Ponta Grossa, por exemplo, se eu não tiver nenhum horário com sol num quarto, vai estar mofando e vai estar resultando então em problemas de saúde. Então, se eu estiver considerando um terreno desse aqui, onde só tem edificações térreas no seu entorno, é muito diferente de um terreno onde tem um prédio do lado. Aqui, por exemplo, não tem nenhum prédio, mas tem uma edificação já com um muro bastante alto. Também já vai estar exercendo uma influência, por exemplo, talvez não seja conveniente eu estar posicionando janelas para esse lado da edificação. Então isso também tem que estar sendo levado em conta, tem que estar sendo considerado enquanto eu estiver fazendo a análise do meu terreno. Então o que mais que eu tenho que estar levando em consideração? Enquanto eu ainda estou avaliando a viabilidade do meu terreno, algumas características que eu preciso ainda estar pensando sobre são, por exemplo, as características da vizinhança. De acordo com o porte da obra que eu vou estar fazendo, de acordo com o padrão da obra que eu vou estar fazendo, também vai variar a opção de escolha do meu terreno. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma casa de alto padrão e eu vejo que a minha vizinhança tem um lote com uma situação desse tipo, eu tenho que repensar a escolha do meu terreno. Até por questões de segurança e tudo mais do cliente. E também porque, por exemplo, uma situação dessa aqui é muito propícia à propagação de doenças, seja dengue, seja propagação de insetos, ratos e tudo mais. Então também tem que estar sendo considerado esse fator nas características da própria vizinhança quando eu estiver escolhendo o projeto. É muito diferente, por exemplo, dessa situação aqui, onde a gente pode verificar a casa sem grades nem nada. Então, o tipo do terreno vai sim influenciar, o tipo da vizinhança vai sim influenciar o tipo de habitação que você vai estar construindo. Outra consideração também é o tipo de zoneamento do meu local. Então, por exemplo, eu até posso estar construindo uma casa, uma residência, uma habitação para convencional, em um zoneamento, por exemplo, que é um pouco mais dedicado para indústrias. Só que talvez isso não seja conveniente, porque lá todo o processo de padronização dos terrenos, são terrenos geralmente maiores e tudo mais, e todo o entorno vai ser composto por indústrias. Então também tem que estar levando em consideração isso, qual é a característica das edificações que vão estar no entorno do meu terreno. Então também tem que ser pensado como que eu vou estar construindo isso. Além de que o tipo do zoneamento tem que ser considerado, por exemplo, se eu quero construir um prédio em uma zona, uma zona residencial 1, que não vai estar permitindo construir um prédio muito grande. Então também tem que estar sendo prestado atenção nesse fator. Além disso, também tem algumas considerações, alguns itens que podem ser levados em conta na hora da escolha do terreno. Por exemplo, edificações que eles vão acabar agregando valor ao meu terreno, agregando valor à minha edificação ali. Então, por exemplo, um hospital, um corpo de bombeiros, um parque, esses são itens que acabam agregando, que acabam favorecendo a minha edificação. Por que isso? Porque são itens de serviço. Então, se eu estiver pensando, por exemplo, tanto para um casal que tem um filho pequeno, quanto para um casal de idosos, ou para uma família que tem já pessoas idosas, por exemplo, a presença de um hospital perto acaba sendo muito conveniente. Por que isso? Porque evita o deslocamento, eu posso ter uma agilidade muito maior, um tempo de resposta muito maior, por exemplo, em uma situação de emergência. Então acaba sendo um atrativo e é um dos fatores que acaba agregando valor à vizinhança onde ele está posicionado. Um parque, por que um parque é muito conveniente? Porque obviamente você consegue realizar um passeio
sem ter o deslocamento do carro e tudo mais. Então, esse é um outro item que acaba favorecendo bastante, na verdade, o valor dos imóveis. Vocês podem estar verificando aqui em Ponta Grossa, por exemplo, perto do parque ambiental, o valor dos imóveis acaba sendo bem mais elevado do que em outras regiões, porque exatamente pela própria presença do parque. Outros fatores de serviço também podem estar sendo considerados, por exemplo, edificações no centro, geralmente elas têm um custo um pouquinho superior às outras localizações. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de serviços muito maior naquela região, então acaba agregando mais valor ao meu terreno. E eu tenho também edificações que elas vão estar prejudicando o valor do meu terreno, seja por questão de segurança, seja por questão olfativa e tudo mais. Então, por exemplo, aqui um exemplo do parque, que vai estar agregando valor, e também a questão de, por exemplo, se eu tiver um presídio perto do terreno onde eu vou estar construindo, esse é um fator que vai estar prejudicando o valor do meu terreno. Por que acontece isso? Porque geralmente ninguém quer morar perto de um presídio. Geralmente uma habitação que acaba oferecendo, não que vai diminuir a segurança, mas dá uma sensação de insegurança um pouco maior para quem está naquela região. Outro fator também, por exemplo, se eu tiver um lixão, se eu tiver um aterro perto do meu terreno. Também são fatores que vão acabar diminuindo um pouco o valor, vão acabar prejudicando, então, um pouco do que eu vou estar, do terreno que eu vou estar trabalhando. Então, agora já entrando um pouquinho mais na fase do projeto em si, da, da edificação, o que eu vou estar considerando? Aqui está o projeto de exemplo que vocês têm no próprio livro de vocês. Então, o que a gente pode estar verificando nesse projeto? Eu tenho aqui a edificação principal, uma pequena edificaçãozinha aqui, e o posicionamento com relação ao norte. E eu tenho as considerações, por exemplo, a consideração de vento, tudo mais que vai estar chegando aqui. E eu posso estar verificando também quanto ao terreno, que esse é um terreno que tem um declive. Como que eu posso estar verificando isso? Pelas curvas de nível, elas vão estar indicando aqui então uma caída. Então isso quer dizer que a minha casa está posicionada na parte superior do terreno e eu consigo ter uma vista em declive da parte frontal da minha residência. Então isso está sendo considerado. E também a posição do sol, conforme ele vai do sol ao longo do dia. Então tudo isso também tem que estar sendo levado em consideração para o posicionamento da minha casa. Então optou-se por selecionar essa direção da casa exatamente para estar aproveitando tanto a visão daqui, para eu estar também aproveitando meu sol que vai estar nascendo aqui ao leste. Então eu vou aproveitar toda essa direção aqui e a parte frontal da casa, depois que tem as outras, provavelmente a sala e tudo mais, vai estar recebendo o sol da tarde. Então a parte íntima, os quartos aqui estão recebendo o sol da manhã e o restante da casa está recebendo o sol da tarde, que já acaba sendo um pouco mais quente, mas que também, por ser mais quente, ele vai estar recebendo o vento, que é preferencial nessa direção, então acaba compensando um pouco e refrescando a casa no período que é mais quente. Então isso também tem que ser considerado já na fase de, projeto, de elaboração do projeto, como que você vai estar posicionando os cômodos e dimensionando a sua casa. Isso a gente já viu um pouco mais, eu estou tentando relembrar um pouquinho com vocês. Então, o que a gente tem que considerar também durante o posicionamento da nossa residência no terreno. Aqui, obviamente, é um terreno bem grande, onde tenho liberdade para estar trabalhando. Então, a vista, que vai ser proporcionada pelas portas-janelas, então aqui, como eu falei para vocês, como é um terreno decrível, eu posso estar posicionando as janelas, a parte de visualização da casa mais para frente, eu vou conseguir ter uma visão espacial da parte frontal da minha casa. O conforto auditivo. Então, por exemplo, se eu tenho uma edificação que faz bastante barulho, uma fábrica, uma indústria que fica batendo o dia inteiro, que fica um som de martelo o dia inteiro. Então eu posso tentar posicionar os quartos para cá e deixar nessa região aqui, por exemplo, uma cozinha, alguma coisa assim, que se tiver barulho, óbvio, vai acabar incomodando, mas não é tão grave, por exemplo, como se eu estiver numa sala, já no momento de descanso, e tiver um barulho de martelo o tempo todo, vai acabar irritando muito mais do que na cozinha, por exemplo. Então, o aspecto visual também tem que ser considerado, já na parte arquitetônica, tem que ser um design agradável, principalmente para o cliente, né, que vai estar comprando, e também as questões de acesso. Então,
exatamente pelas curvas de nível, tem que estar pensando sempre no acesso, se é possível fazer, se não vai ficar uma rampa muito inclinada. Então tudo isso também tem que estar sendo considerado, não só para o carro, mas também para as pessoas. Eu não posso fazer, eu até posso, na verdade, mas não é talvez muito conveniente eu fazer uma escadaria de 100 degraus para a pessoa estar subindo para chegar na porta da casa. Então também tem que estar sendo pensado sobre isso. Talvez seja melhor eu movimentar a casa, posicionar ela em outro lugar para estar adequando a isso. Então aqui, por exemplo, é um terreno em declive. Vocês podem ver que foi aproveitado então fazer a garagem embaixo, acaba sendo uma conveniência bastante interessante e uma utilização mais eficiente do terreno. Aqui é uma situação parecida já com essa própria casa aqui. Eu tenho um terreno, olhando da rua, um terreno em aclive, então a minha casa vai ficar na parte superior e eu vou ter uma visão de toda a parte frontal, de toda a rua, ou seja, se não tiver rua, já inicialmente na casa, eu vou ter uma visão mais ampla do meu terreno, porque ela está na parte superior, então ela acaba sendo bastante interessante também e fica muito agradável do ponto de vista de utilização, né? Que você consegue ter uma visão, uma vista muito melhor. Aqui, por exemplo, é um terreno em declive, é um declive bem acentuado, mas vocês podem reparar então que a casa está abaixo do nível que está sendo observado. Então, isso também tem que ser pensado porque pode acabar não sendo muito conveniente, desde a questão de sombra e tudo mais, pode vir a atrapalhar a utilização da minha residência. Então aqui a gente vai entrar na nossa planta de implantação propriamente dita. Então, por que eu preciso da minha planta de implantação? Então, ela vai fornecer as características do terreno e as informações que vão ser necessárias para a plena implantação da minha obra, de acordo com as configurações que vão ser estipuladas. Então, ela que vai ditar o funcionamento da minha obra. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu terreno, e dentro desse terreno eu vou ter diversas coisas, seja muro, estacionamento, plantas que eu digo vegetação. Então tudo isso, e a própria edificação. Então dentro da minha planta de implantação, eu vou ter que dar a configuração de como que vai estar funcionando todo o meu sistema. Então o que vai ter que estar constando nessa planta? As divisas legais do lote, então os confrontantes, tem que estar, eu vou ter geralmente vão ser colocadas as ruas, que vão estar confrontando esse meu lote. As próprias curvas de nível, nesse caso aqui não foi representado, provavelmente a casa foi feita num local mais plano. Eu vou ter então os elementos naturais presentes, então a presença das árvores aqui vai estar sendo verificada. As construções pré-existentes, então se eu vou estar fazendo uma reforma ou se eu vou estar demolindo uma edificação que já existe para estar construindo outra, também vai ter que estar constando ali. As edificações de contexto, então as pontos de referência que eu vou estar utilizando para aquela ali, então se eu tenho um supermercado vizinho à minha edificação, tem que estar sendo considerado. Os recursos vão ser obrigatórios, então já na própria planta de implantação eu tenho que estar demonstrando que a edificação está obedecendo aos recursos recomendados pelo Código de Obras. A localização da entrada de veículos e de pedestres tem que estar representada também. E os fatores climáticos e ambientais que vão estar influenciando. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação atípica de vento, furacão, alguma coisa assim, também tem que estar sendo indicada quais que são as medidas tomadas. Então, desde os abrigos e tudo mais, tem que estar presentes na planta de implantação. Ela é um pouquinho diferente da planta de situação. A planta de situação ela é a planta obrigatória, que é obrigatória para a prefeitura. Então, nela vão estar constando alguns itens mais técnicos, basicamente. Então, vai estar também as divisas legais do lote, as construções pré-existentes, mas eu vou estar basicamente situando a minha edificação no meu terreno. Então os confrontantes, os recuos vão estar tudo constante, mas toda essa parte mais humanizada, por exemplo, de vegetação e tudo mais, ela não necessariamente precisa estar constando. Então a minha planta de situação é a parte mais técnica, então o posicionamento da minha edificação e ponto, quais são as divisas dela e tudo mais, mas a minha planta de implantação, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje, é a parte mais humanizada. Então, basicamente, como que vai funcionar a minha edificação naquele terreno.
por que que é possível estar utilizando aquele terreno para estar construindo a minha obra. Tem aqui só mais um exemplo para você. Então agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de curvas de nível, porque como a gente está trabalhando com terrenos hoje, vai ser a parte principal que vocês vão estar trabalhando. Então, como que funciona basicamente uma curva de nível? Ela vai ser a curva de nível, ela é basicamente a maneira mais comum que a gente vai estar para a gente representar o relevo de um terreno e estar fornecendo as informações, principalmente as informações de cota e de dimensões, de ordem de grandeza, de como que a gente vai estar, de como que esse terreno ele vai estar atuando. Então, como que funciona basicamente uma curva de nível? O que é uma curva de nível? Conceitualmente, as curvas de nível elas vão ser linhas que vão unir pontos com a mesma cota ou altitude, assim como eu escrevi aqui para vocês. Então, como que vai funcionar isso? Então, por exemplo, aqui é a curva de nível. Se eu tenho esse círculo ligado aqui, e é uma curva de nível, quer dizer que todos os pontos nessa região aqui, eles vão ter a mesma altura. Então, por exemplo, aqui, para essa curva de nível tem uma altura de 40 metros. Então, esse círculo aqui está todo posicionado no 40 metros. Imaginem essa figura aqui em 3D fazendo o círculo aqui. Já essa região aqui, eu vou ter uma cota a 20 metros. Então, todo esse círculo aqui está numa área de 20 metros, uma inclinação subindo até os meus 40 metros, e assim sucessivamente. Então, as curvas de nível elas vão unir pontos com a mesma altura. Por que é importante a gente saber o que é uma curva de nível e também saber aplicar uma curva de nível? Porque basicamente quando a gente tiver um terreno e estiver fazendo levantamento topográfico, é isso que a gente vai estar recebendo, e por isso que é muito importante a gente saber trabalhar com essa situação, porque a partir disso a gente vai conseguir delimitar quais que vão ser as características da nossa obra, o que a gente vai estar precisando adaptar para o nosso projeto, o que a gente vai precisar fazer para que ele seja funcional e a gente possa estar utilizando na nossa edificação. Então aqui é só um outro conceito para vocês, é que as curvas de nível representam em projeção ortogonal a interseção da superfície do terreno com planos horizontais. Então é exatamente isso aqui. Em uma projeção ortogonal, que é essa aqui, a interseção com a superfície do terreno. Então, a ligação basicamente com cada uma das minhas curvas está sendo representada aqui. Então, basicamente a curva de nível é isso. E dentro do conceito de curva de nível, eu vou estar trabalhando com algumas outras questões. Então, por exemplo, as curvas mestras. Elas são como se fossem as curvas principais do meu desenho. Então, por que elas são as principais? Porque geralmente elas são representadas com linhas mais espessas e elas são espaçadas, enumeradas a cada 5 curvas que não são consideradas as curvas secundárias, que não são as principais. Então, elas são basicamente o que guia a gente. Então, por exemplo, numa situação onde eu não quero observar as minhas linhas secundárias, eu posso estar trabalhando só com as minhas linhas principais. Óbvio que eu vou perder informações quanto às diferenças de inclinação entre essas curvas, mas eu posso estar trabalhando só com elas. Então, outras características, por exemplo, duas curvas de nível elas nunca podem estar se cruzando, porque não faz sentido isso do ponto de vista lógico. Então, se vocês forem pensar, eu não posso estar cruzando uma curva de nível que está representando uma linha de 104 metros de altura com uma de 103. Isso daria quer dizer que a minha curva de 104 metros, de repente, ela virou 103 e continuou. Então, não faz sentido isso. O que elas podem estar acontecendo é que elas vão estar se aproximando, e quando elas se aproximam, isso quer dizer que o meu terreno é muito mais inclinado, porque numa distância horizontal menor, eu subi uma altura maior. Então isso quer dizer que o terreno tem uma inclinação maior. Também tem que estar lembrando que uma curva de nível nunca pode estar se bifurcando, porque quando eu tenho a mesma altura, eu tenho que seguir pela parte mais externa, sempre acompanhando o tamanho máximo daquela região, daquele platô com a mesma altura. Então, aqui, perfis transversais. O que vai ser um perfil transversal? Nada mais é do que eu pegar o meu terreno já com as próprias curvas de níveis aqui, como está representado, e fazer um corte nele. Então, a partir desse corte, eu posso definir um plano que eu vou estar trabalhando. Então, aqui nesse caso vai ser assinado um plano de 97,5 metros. E eu vou estar visualizando, então, a parte que está acima desse plano e a parte que está abaixo. Então, seria como se estivesse fazendo o corte aqui
esse vai ser o meu plano de referência. Então, a partir disso eu consigo avaliar, por exemplo, em um terreno, quanto que eu vou estar precisando cortar e quanto que eu vou estar precisando aterrar. O que é o corte e o aterro que que eu tô falando aqui para vocês? Então, o corte, ele nada mais é do que a retirada do material que vai estar, nesse caso, em excesso, para eu promover, então, o meu nivelamento. Então, aqui nessa situação, se eu quero trabalhar nesse nível aqui, eu teria que realizar o corte de todo esse material aqui. Então, por exemplo, a visualização da seção do perfil transversal aqui, dessa seção, vai possibilitar que eu realize o cálculo. Quando eu estiver trabalhando junto com as curvas de níveis, eu realizo o cálculo de quanto material que eu vou estar retirando ali, quantos caminhos caçamba que eu vou estar utilizando, quanto tempo que eu vou estar precisando para retirar esse material. Então isso acaba influenciando bastante até no orçamento final da minha obra. E a parte de aterro vai ser basicamente quanto de terra que eu vou precisar colocar nessa edificação, a terra já propriamente adensada e tudo mais, para que eu então obtenha o mesmo nível que para esse patamar. Então a parte de corte vai ser a retirada do material e a parte de aterro a colocação desse material. Então nessa situação aqui, na verdade, não necessariamente eu preciso enviar todo esse material embora. Eu posso estar utilizando esse material já para aterrar essa parte aqui, estou fazendo uma compensação. Óbvio que não é uma troca de um para um, porque o material retirado daqui vai ser colocado aqui e adensado, então vai acabar diminuindo o volume de material, então eu vou precisar um pouquinho mais de material ainda, mas eu posso estar fazendo essa compensação. Então agora, eu vou mudar a aula um pouquinho, a gente vai pro Revit. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar com operações com terrenos já no próprio programa. Então como que vai funcionar aqui? Existem várias maneiras de vocês trabalharem no Revit com terrenos. Vocês podem estar inserindo o terreno diretamente aqui. Então vocês podem pegar as curvas de níveis, desenhar aqui várias curvas de níveis, com linha, seja o que for, de acordo com o que vocês fizeram no levantamento topográfico. Então vocês vão basicamente inserir na superfície topográfica ponto por ponto, de acordo com a altura do local. Eu vou mostrar mais para frente para vocês como que funciona isso. Mas inicialmente, então, o que acontece geralmente? Geralmente, quando a gente faz levantamento topográfico ou a gente recebe de uma outra instituição, de uma outra firma, ou levantamento topográfico no terreno, ele vem um arquivo de WG. Então, o que vai acontecer nesse arquivo de WG? Se ele já tiver configurado certinho, já com as alturas dele, eu não vou entrar muito aqui porque é a parte já da própria utilização do AutoCAD, mas se ele já vier com as cotas na direção Z dele adequadas, você consegue já inserir diretamente no próprio Revit. E como que vai acontecer isso? Vocês vão ter aqui a interface normal, acabei de abrir o programa, então vai estar aqui na aba da arquitetura. Então eu vou aqui na minha planta de piso, no meu pavimento térreo. Eu vou ter essa situação aqui, que não tem nada no meu terreno. Então a partir disso, o que eu vou fazer? Você vai vir aqui na parte de inserir, na aba inserir, e vai importar um arquivo CAD. Então importar CAD. Aqui eu vou deixar já esse arquivo que eu separei para vocês, que é um arquivo com as curvas de nível em DWG. Então já está tudo certinho, a parte de escala já está tudo certo. Mas então, quando vocês pegarem outro arquivo, por exemplo, o que vocês têm que estar atentos? As camadas de nível, você pode especificar se você quer receber todos ou se você quer deixar visível para você verificar depois. Eu vou deixar todos aqui para mostrar como que funciona. Geralmente quando você não sabe em qual camada do AutoCAD estão as curvas de nível, você pode deixar todas e mudar depois aqui. As unidades de importação, você pode já delimitar. Se você já sabe como que foi utilizado no CAD, você já pode delimitar o que foi utilizado, ou pode deixar como autodetectar. Eu vou deixar autodetectar porque eu já sei que está na escala de 1 para 1 que eu deixei. Posicionamento aqui é importante, mas como a gente ainda não tem nenhuma modificação, tanto faz, você pode deixar automático aqui. E eu vou colocar no pavimento térreo, porque é o pavimento mais abaixo que eu vou estar utilizando. Então eu vou colocar aqui, vou selecionar o meu arquivo e vou abrir.
Então ele vai carregar e vai aparecer aqui o meu arquivo. Aqui, o arquivo ele vai estar fixo no lugar. Quando a gente insere ele já fica fixo. Então o que eu vou fazer para tirar a fixação dele? Eu vou clicar sobre ele e vou vir nesse itemzinho aqui, desafixar. Então eu clico nele e agora eu posso arrastar o meu terreno. Quero arrastar aqui para o meio só para ficar um pouco mais conveniente a aula. Então para evitar de eu ficar mexendo, eu vou selecionar ele de novo e vou vir aqui no pininho de baixo agora onde está escrito fixar. Então vou selecionar ali e agora eu não consigo mais movimentar o meu terreno. Então beleza. Só para vocês visualizarem agora, por exemplo, já está o meu terreno aqui. E se vocês olharem pela lateral, vocês podem ver que ele já está com as inclinações. Essas inclinações elas foram inseridas direto no próprio AutoCAD. E lá mesmo vocês já conseguem estar visualizando isso aqui. Mas então beleza. Agora eu vou voltar aqui para minha planta de piso. Só queria mostrar para vocês. E como que a gente vai proceder então para a inserção de um terreno de acordo com essas curvas de nível. Então a partir disso a gente vem aqui em massa e terreno, que é onde ele vai trabalhar com terreno propriamente dito. E superfície topográfica, que é esse itemzinho aqui. Então vou selecionar a superfície topográfica. Vai estar aparecendo clarinho aqui o meu terreno. E vocês vão vir aqui em criar da importação. Por que criar da importação? Porque eu vou selecionar o item de cotas que eu acabei de inserir no meu Revit. Então eu vou criar da importação e vou selecionar o item selecionar em instância da importação. Então a partir disso eu vou selecionar o meu arquivo e vai aparecer esse item para vocês aqui. Vai aparecer uma telinha para vocês. Nessa telinha, o que vocês vão ter que selecionar? Vocês vão ter que selecionar qual é a camada que vai estar as cotas de vocês. Então aqui vocês vão deixar selecionado só o curvas 1 metro. E vão selecionar o OK. Apertar no verdinho lá atrás. Então beleza. Eu selecionei o curvas 1 metro. E agora o meu terreno já foi formado aqui no Revit. Vocês podem ver então que eu já vou ter todas as características do terreno. O meu terreno já vai estar acompanhando as curvas de nível. Então o que eu posso fazer? Eu posso tentar selecionar uma curva de nível aqui. Cuidar para não selecionar o terreno em si. Então vocês podem selecionar só essa caixa aqui. E podem deletar. Vocês não vão conseguir deletar porque ele está fixado. Então vocês vão lá, vão desafixar o terreno de novo. E agora vocês deletam. Então a partir disso eu tenho agora só o meu terreno. Eu só vou mudar aqui qual é o material que ele está sendo utilizado para visualizar melhor. Então aqui eu mudei para o meu material areia. Então vocês conseguem ver um pouquinho mais fácil agora quais são os contornos a caída, basicamente, do meu terreno. Então a inclinação dele e tudo mais, vocês podem estar verificando aqui. Então beleza, tá, mas eu fiz o meu terreno, e agora? O que eu faço? Então vocês podem voltar aqui para a planta de piso no pavimento térreo. E vocês vão ver que não está aparecendo nada, não está aparecendo o terreno. Então agora o que eu vou fazer então? Então vocês vão aqui, vão selecionar o item revelar elementos ocultos que eu passei para vocês lá na primeira aula de Revit que a gente teve. E vai aparecer então essas linhas vermelhas que representam os itens que estão ocultos. Então vocês vão apertar com o botão direito e exibir na vista categoria. Então vocês conseguem estar visualizando agora o terreno propriamente dito. Se vocês quiserem deixar ele mais realista, vocês podem aqui nesse itemzinho. Aqui vai variar o tipo de seleção que vocês estão fazendo. Então vocês podem estar visualizando o terreno. E agora, eu posso construir uma casa diretamente aqui? Pode, você pode fazer já uma casa diretamente aqui. Só que você tem que lembrar que agora o terreno tem inclinação. Então o que eu posso fazer para estar trabalhando com essa inclinação? Eu posso estar trabalhando com uma plataforma de construção, que vai ser onde eu vou estar construindo a minha casa. Então eu venho aqui, por exemplo, vou selecionar e vou delimitar uma plataforma que é onde eu vou estar construindo. Eu vou delimitar uma área de 6 metros por 5 metros. Então venho aqui, colocar 500. E aqui uma área de 600. Beleza, já construí aqui. Vou finalizar. Então aqui eu tenho a minha plataforma de construção.
Vocês podem verificar que ela está diferente. Então, na vista 3D, vocês podem verificar aqui que ela foi posicionada no nível 0. Eu não quero que ela fique no nível 0, eu quero que ela fique mais ou menos da altura do meu terreno. Então eu posso ir trabalhando aqui e modificando a altura. Eu sei que o meu terreno está na escala mais ou menos de 90 a 88 metros, então eu posso ir trabalhando com isso. Vou deixar ela aqui com 85 metros. Eu quero que a minha plataforma fique a 85 metros. Vai ficar desse jeito, vocês podem ver que ela já vai estar inserida aqui no terreno. Mas eu quero, na verdade, que ela fique agora com 80 metros. Então eu vou aqui delimitar a altura do deslocamento para 80 metros. Então beleza. Ela está posicionada aqui no meu terreno, eu já posso estar trabalhando em cima dela. Então eu vou voltar para minha planta de piso terra, aqui. E eu vou inserir então um corte, que eu vou ensinar mais para frente para vocês como que faz, só para vocês estarem visualizando como que ficou essa situação. Eu posicionei aqui o meu corte e eu vou lá para a vista. Então vocês podem ver, vou mudar aqui só um pouquinho. Então vocês podem estar visualizando aqui, por exemplo, a parte marrom, que vai ser o meu terreno, e aqui vai ser a minha plataforma. Vocês podem estar vendo que a minha plataforma ela é plana. Aqui, essa parte inclinada aqui, é porque a minha vista vai além da minha plataforma. Então, vou só modificar aqui uma coisinha. Aqui. Então aqui vocês podem estar vendo agora que embora o terreno seja inclinado, vem com inclinação aqui, minha plataforma é reta. Então vai ser uma plataforma que está inserida no meu terreno. Então, para que é útil isso aqui, por exemplo? Para que é útil eu estar visualizando esse corte? Porque a partir disso eu posso estar vendo as influências, quanto de corte, quanto de aterro que eu vou estar precisando realizar na minha edificação para poder estar trabalhando. Então é bastante interessante para vocês estarem visualizando. Então, só para mostrar aqui para vocês, eu vou fazer um piso aqui com paredinha simples. Então, como que eu posso posicionar aqui para vocês? Então, eu vou colocar aqui um piso qualquer. Só para vocês visualizarem o que vai acontecer. Então, ó, como o meu piso ele vai estar no nível 0, é o meu nível térreo, e o meu terreno não está no nível térreo, eu preciso deslocar isso aqui ou deslocar o meu terreno. Então eu posso vir aqui e deslocar ele para cima, ou posso já posicionar ele aqui direto. Então tudo isso são adequações que vocês vão ter que estar fazendo quando vocês estiverem trabalhando. Então em cima da minha plataforma, eu posso já estar trabalhando ela diretamente como piso, ou posso inserir o piso sobre ela. Tudo isso vai variar. Por exemplo, eu quero que a minha plataforma fique no nível 0. Tudo isso vocês vão ter que trabalhar adaptando as cotas do terreno de vocês. Então vocês vão ter que diminuir as cotas no próprio programa, ou vocês podem vir e deslocar elas para que o piso de vocês fique junto com o nível 0 e vocês consigam trabalhar já de uma maneira um pouco mais adequada. Então vocês podem vir e arrastar o terreno de vocês para que fique nivelado de uma maneira mais adequada. Então acaba sendo um pouco mais interessante. Então eu já peguei e arrastei ali. Já arrastei, então eu vou voltar para minha planta do nível térreo aqui. E vou inserir o meu piso novamente. Eu apaguei aquele piso inicial. Vou inserir aqui meu piso de novo. Então beleza. E vou colocar as minhas paredes sobre a minha plataforma. Vou colocar diretamente sobre a plataforma. Então eu venho aqui, vou posicionar. Vocês podem ver ela aqui. O piso que eu tinha colocado ele está aqui dentro, eu posso estar trabalhando com ele, eu posso estar trabalhando diretamente com a plataforma, mas tudo isso vai depender do terreno que vocês vão estar trabalhando. Mais para frente eu vou ensinar vocês como que a gente vai adequar melhor a altura do terreno e tudo mais. A aula de hoje é basicamente para vocês verem como que a gente insere o terreno e como que a gente consegue aplicar uma plataforma sobre isso. Então, a partir disso, eu vou deixar o arquivo das cotas com vocês podem ir modificando ele, é um arquivo DWG, então quem tiver AutoCAD pode ir modificando ele, ver como que ele funciona. E podem inserir no Revit trabalhando com ele, e modificando a altura dele, o posicionamento dele, como que funciona, para vocês conseguirem então ter uma agilidade maior e ver como vai estar funcionando esse sistema. E qualquer dúvida que vocês forem tendo, então vocês podem ir tirando comigo aqui que eu vou respondendo para vocês.
Então, para a aula de hoje, eu não vou deixar nenhum trabalho, até porque eu vou estar, eu vou adaptar um pouquinho ainda o que eu vou fazer com vocês, vou pensar um pouquinho melhor. Mas então, para terça-feira que vem, eu quero que quem não fez ainda o projeto em Revit que eu passei na semana passada, faz ou no próprio AutoCAD ou faz à mão e me envia da mesma maneira. Então por hoje é isso. Espero que estejam todos bem. Espero que acabe logo essa situação que a gente está passando para a gente poder estar trabalhando já de uma maneira melhor. Então, até mais.